Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um Entrevista com Asas. Estou eu aqui, o Kowalski, e hoje para mim é um prazer muito grande porque eu sou amigo desse cara há muito tempo. Ele foi uma das pessoas que nos primeiros momentos da Asas se ofereceu para colaborar conosco e colaborar com um material riquíssimo, né? Eu admiro muito esse cara, e além do trabalho dele como pesquisador histórico, que eu chamaria de arqueólogo aeronáutico, entendeu? Ele pesquisa uma área extremamente árida da aviação mundial, que é a história da aviação na América Latina, principalmente as pequenas nações da América Latina. É uma área extremamente difícil para você encontrar fontes, encontrar qualquer coisa, né? E é uma pessoa espetacular, é um grande amigo, um cara para quem eu pessoalmente devo muito, em gratidão inclusive. Hélio Iguchi aqui com a gente. Tudo bem, Cláudio? Seja bem-vindo aí. Legal, é bom estar aqui. Muito bom estar aqui com você. Olha, o Hélio, ele é autor pela nossa editora do A Serviço do Generalíssimo, um livro esperando para se tornar roteiro de filme, porque a história que ele conta dos pilotos brasileiros que atuaram, né, como mercenários na Força Aérea da República Dominicana, né? A história é incrível. É incrível. A gente até, na época, a gente bolou um design de capa tipo o livro do 007, porque não fica a dever nada pro 007 mesmo. E, recentemente, pela editora de um amigo meu, o Heinz Berger, lá da Áustria, ele lançou Cuban MiGs, The Defenders of Castro's Air Force, junto com o Paulo Roberto Bastos Jr., que também é um grande pesquisador. Inclusive, assim, livros deles de blindados é um trabalho primoroso também. Bom, Hélio, deixa eu começar perguntando uma coisa para você. Você tem uma ligação com a aviação meio maluca, né? Você uma vez contou para mim de um episódio que eu não esqueço até hoje, que você pegou uma carona da base aérea de São Paulo e foi parar em Belém. É mais ou menos isso? Sim. Como é que é isso, cara? Na verdade, quando a gente era criança, garoto, sempre se interessava por aviação. Eu sou de uma geração dos anos do Baby Boom que se apaixona por avião, vê o céu, vê desfile militar. O que a gente fica apaixonado? Avião, é claro. Aqueles jatos rasgando o céu. A gente ouve os Thunderbolts voando nos anos 60. Pelo barulho a gente reconhece, vê os Gloster Meteor voando. É claro que a gente fica fanático por aviões, e principalmente a aviação militar. Entendeu? Então a gente começa a se interessar e ficar chorando por carona na aviação, né? Pedindo por favor para voar. Eu vou em muitos aviões, né? E muitos de carona, graciosamente, cedido por militares da FAB, que não consta nos logs deles, né? Eu era um saco, realmente, uma carona, né? É isso. E de onde veio, dentro da aviação, esse interesse pela aviação latino-americana, né? Que não é uma aviação em termos militares assim de expoentes, né? De grandes forças aéreas muito bem equipadas, tal. Muito pelo contrário, na maior parte das vezes, né? E as fontes são muito difíceis, até por causa de regimes militares, de outras coisas, né? Por que você resolveu entrar nessa pedreira? Isso é simples. Os meus pais, meu pai era médico e todo o dinheiro que ele ganhou ele gastou em viagens. Meus pais viajaram pelo mundo todo ainda nos anos 60. Sei. Eles foram até a China nos anos 60. Nossa. Foram para a Rússia nos anos 60. Né? Foram para o Oriente Médio, tá? Onde tinha as guerras, Líbano, tudo nos anos 60, para ter uma ideia. E cada viagem deles demorava 3 meses. Tá? E deixavam nós, somos 3 filhos, que nós éramos pré-adolescentes ou adolescentes, em casa, tomando conta da casa e viajavam. E a promessa deles que no ano seguinte nós viajaríamos todos juntos, legal. Só que na hora de viajar todos juntos, não tinha dinheiro para 5 pessoas viajar para longe. Então o destino era ou brasileiro ou América do Sul.
Ah, tá. Então, umas viagens que eu fiz quando tinha 7, 8 anos, a gente foi para a Argentina, foi para o Uruguai de carro. O que eu vi no Uruguai? P-51. Eu vi Hellcat voando em Punta del Este. Então, meu Deus do céu, aquilo lá pra gente era fantástico, porque aquilo a gente via em literatura, ouvi falar em P-51, eu vi B-25 lá na base aérea, tudo, né? Eu falei, meu Deus, como é legal. E já nos anos 70, meus pais me levaram para Bolívia, eu vi taxiando P-51 em Santa Cruz de la Sierra, para decolar. Então não é à toa que a gente se apaixona por esses aviões, porque a América do Sul, por ser pobre, tinha aqueles aviões da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, era um museu ativo. Exatamente. Só via aquelas coisas, né? E isso a gente vai se apaixonando. Certo. Tá? Na Asas, na própria revista Asas, você já colaborou com algumas matérias, com umas histórias do caramba, né? P-38 na América Latina, então, aquela do Catalina, do resgate do Perón, uns negócios assim que... Então, por isso que a gente vê, porque na época os únicos livros acessíveis eram de um autor inglês chamado William Green. Sei. E esses livros eram vendidos na banca do aeroporto, na livraria Siciliana. O meu pai, ele nesse ponto, agradeço muito a ele, nunca negou cultura. Então toda vez que eu e meu irmão mais velho queríamos um livro lá na banca, ele comprava, por mais caro que fosse. E era a filosofia dos meus pais também. E isso para mim foi muito engrandecedor. Comecei a ler os livros, aprendi a ler inglês na época, né? E comecei a ler os livros e aquilo você vai aprendendo na aviação, né? Certo. E ver essas fotos maravilhosas de aviões latino-americanos ainda voando, né? Puxa vida, você fala assim, não, eu quero conhecer as forças aéreas latino-americanas. Agora, é uma área também em que muitas vezes você tem que contar com depoimentos em primeira pessoa, né? Sim. E aí entra a confiança da pessoa para te dar um depoimento desse, né? Sim. Como é que você conseguiu escrever essa história? Então, essa história, originalmente, foi publicada pela primeira vez pelo Bonalume, que é um jornalista da Folha de São Paulo. Sim, sim. E eu me interessei pela história, achei interessante, guardei as matérias que ele publicou, tanto na Folha de São Paulo, como numa revista estrangeira, uma revista nacional, inclusive. Só que aí aconteceu o seguinte, tem um livro sobre Aerovias Brasil. Sei. É uma história. E lá conta uma aventura louca, maluca, de brasileiros tentando bombardear a Venezuela com aviões adquiridos, B-25 adquiridos. Eu falei para vocês que a história era... Isso aconteceu no final dos anos 40, era essa a ideia. Aí eu falei, puxa, a República Dominicana de novo, né? De novo essa matéria do Bonalume, essa matéria também do livro. Aí eu fui conversar com um veterano que cedeu os dados, que deu o depoimento para o Bonalume. Ele falou, não, tudo começou com um bombardeio na Venezuela. Havia um link muito sério. Então os brasileiros não foram contratados para serem mercenários na República Dominicana, e sim para bombardear a República Dominicana, a Venezuela. Depois eles se tornaram... Sim, depois como a operação não foi necessária, porque o presidente venezuelano foi deposto, eles foram aproveitados e contratados para trabalhar na República Dominicana. Então, quer dizer, eu consegui conversar com um veterano, o principal deles, que era o líder, e ele foi muito generoso, ofereceu todos os dados. Né? Que incrível. Eu fui 3 finais de semana para o Rio de Janeiro, conversamos durante o fim de semana, gravei. Então foi uma coisa muito interessante. Né? Que bacana. E Cuba? Vamos chegar agora em Cuba. Como é que você conseguiu reunir o material para esse livro? Como é que você convenceu os cubanos a te contarem as coisas? Foi o seu charme oriental? Quantos sushis você pagou para o pessoal lá? Os cubanos têm o seguinte, a Força Aérea de Cuba, a Força Aérea Revolucionária, que eles chamam, é uma força aérea que, na literatura ocidental, é uma força aérea muito obscura. Sim. Os dados são muito vagos, muito equivocados na grande parte dos livros ocidentais. E por quê? Porque é um regime fechado, eles não conseguiam nada. Né? O que aconteceu? Eu estive em Cuba um pouquinho antes da pandemia. Tá? E fui procurar todos os sebos de livros sobre aviação, sobre coisa militar. Eu trouxe na bagagem mais de 20 livros. Caramba! Tá? E aquilo me interessou muito, que contava a história, porque todos esses livros foram escritos por veteranos, pilotos principalmente.
pilotos que combateram em Angola, pilotos que combateram na Etiópia, pilotos que combateram na Baía dos Porcos, pilotos que passaram pela crise dos mísseis. E são livros impressos, que lá não existe editora só governamental, é um livro muito de má qualidade, papel de péssima qualidade, mas os relatos são fantásticos, E comecei a procurar na internet a possibilidade de encontrar algum veterano cubano, né? O que eu encontrei? Vocês não acreditam. Um grupo de Facebook de veteranos de Cuba. Caramba. Tá? Esse grupo existe até hoje. Contatei pilotos, mecânicos, entusiastas, e no começo eles foram muito reservados. Tá? O que compreensível. O que o brasileiro tem a ver? Agora, o incrível é que esse grupo não é só composto por cubanos residentes em Cuba. Tem cubanos residentes na Europa, cubanos residentes em Miami, sabe, só aqueles que lutaram contra, mas todos eles falam a mesma linguagem que a aviação. Que legal. Esse grupo é proibido falar de política. Que ótimo. Só de aviação. Então, com esse contato, me apresentaram várias pessoas. Eles foram, aos poucos, liberando informações, né? Tem que se esclarecer que o militar cubano não podia ter máquina fotográfica. Ele era preso se ele fosse pego com máquina fotográfica. Certo. Então, as fotos têm que ser fotos oficiais. Sim. Tá? Os dados que eles citaram estavam todos guardados em cadernos, documentos que eles tinham, log de voo, eles guardaram, né? E isso aí possibilitou a puxar o fio da meada aos poucos, né? Eles foram cedendo, no fim, os dados são muito, muito confiáveis. Que ótimo. São fontes primárias, exceto fontes governamentais, tá? E são muito confiáveis, eu tenho certeza disso, tá? São relatos muito interessantes. Agora, as pessoas conhecem, né, de ouvir falar pelo menos, de uma ocasião historicamente até bem divulgada, né, dos pilotos de Cuba atuarem na África, né, mais especificamente ali em Angola. Sim. E até com o enfrentamento com a Força Aérea da África do Sul, né? Sim. O que você ouviu deles a respeito desses episódios? Olha, as pessoas, os veteranos de Cuba, eles nunca disseram ou nunca se arrependem de ter combatido nos países africanos, etc. Eles chamam de campanha internacionalista. Tá. No fundo, nada me tira da cabeça que foi uma imposição dos soviéticos. Os soviéticos ajudaram Cuba com dinheiro, comprando açúcar mais caro, sustentaram Cuba. E isso tinha um custo. Qual é o custo? Os soviéticos não queriam mandar tropas, já mandar equipamento. Vocês cubanos combatam. Eles foram combater. Né? E teve um custo altíssimo para os cubanos, morreu muita gente voltou ferida. Até hoje é um problema deles, de veteranos que são feridos, que recebem a pensão, aquela coisa toda, né? Mas quem combateu, eles falam com heroísmo daquilo. Quer dizer, e como é que foi deixando de lado a propaganda ideológica, como da Guerra Fria, que inclusive atinge o nosso lado aqui também, né? Como é que foi o desempenho deles contra os sul-africanos nos combates aéreos? Veja, teve 2 dogfights entre cubanos e sul-africanos, e os cubanos foram derrotados. Ah, é? Teve 2 dogfights, tá? Um com aviões MiG-21 e o outro com avião MiG-23, tá? E quem derrubou foram os Mirage F1, né? F1. Tá? Um deles, o mesmo piloto, derrubou 2 aviões. Olha só. Agora, eu tenho cópia do inquérito dessa ação. Inquérito, tem um livro que hoje o autor mora nos Estados Unidos, ele fugiu, mas ele tem o inquérito, a cópia do inquérito, e o inquérito prova que os pilotos não tinham experiência suficiente para um dogfight. Foi falta de experiência absoluta. Tá. Agora, teve um terceiro combate. Sim. Com o MiG-23, que o MiG-23 derruba um Mirage. Existe isso, né? Derrubou no seguinte tema: ele foi tão avariado que quando pousou, ele foi inutilizado para sempre. Isso, exato. Tá? Mas já com mais experiência. Tá.
em combate. Perfeito. Tá? O equipamento em si, o equipamento, não se pode culpar o equipamento. Tá. Compreendo. É imperícia, tá? Falta de inexperiência do piloto. Agora, eles foram muito bem sucedidos, tá? Na Etiópia. Não teve combate aéreo, mas eles tiveram simulação de dogfight com F-5 de Etíope. Os dois combateram juntos. Olha só. Né? E se deram bem? Se deram bem. E o avião que eles estavam usando lá na Etiópia era qual? MiG-21. MiG-21. Né? E eles foram bem sucedidos, quer dizer, eles tinham muita experiência no combate. Né? Sim. Eu acho que das forças aéreas latino-americanas, a cubana era uma das mais bem treinadas. Impressionante. Agora, e Vietnã? Você falou que eles estiveram no Vietnã. Sim. Como é que foi essa presença deles no Vietnã? Eles foram primeira vez no Vietnã em 66. 66. Tá? Eles foram para Hanoi e foram presenciar como observadores os aviões americanos atacando, tá? Diuturnamente. Né? Sim. Uma coisa estranha que eu escrevo no livro, que as tropas americanas, tanto nessa guerra do Vietnã, como nas missões de espionagem sobre Cuba, tanto na crise dos mísseis, tá? Ou de aviões SR-71, eles são tão, eu diria, burocráticos que atacam tudo na mesma hora. Os americanos. Aquele F-117 que foi abatido na Iugoslávia foi uma parte da questão foi essa, né? Então, e os cubanos repararam lá no Vietnã que os F-105 atacavam as pontes todo dia no mesmo horário. Que coisa linda. Então, a artilharia estava pronta. Né? E eles aprenderam também, pelos vietnamitas, que o MiG-17, o norte-vietnamita, era o modelo F. Tá. Que é o Afterburner. Isso. Tá? E os vietnamitas preferiam o MiG-17 ao MiG-21. Que coisa interessante. Tá? Por quê? Porque num combate aéreo, tá? Eles estavam todos voando não em velocidade supersônica. Sim, é verdade. Né? E eles achavam que o MiG-17 era mais rústico e dá menos problema de manutenção. Ah, certo. Agora, eles foram para o Vietnã várias vezes, depois do final da guerra, em 1975. Quando o governo recém-formado do Vietnã convidou os cubanos para testar os aviões apreendidos. Olha só. F-5E. Eles voaram em todos os aviões que eles tinham capturado. Né? Certo. E um dos autores que foi para o Vietnã, ele inclusive atrasou a ida para Angola justamente para poder testar os aviões. Agora, então quer dizer que os pilotos cubanos no Vietnã, eles estiveram lá avaliando aeronaves e vendo, né? Como observadores militares. Sim, eles não voaram. Não, mas eles deram cursos para certo. Tá, de pilotagem, de voo, né? Cursos rápidos, né? Mas não chegaram a entrar em ação. Por exemplo, na Síria, durante a guerra de Yom Kippur, os cubanos estiveram lá também. Os cubanos, na parte terrestre, utilizaram os blindados sírios. Caramba. Tá? Mas na parte aeronáutica eles foram também, mas não combateram. Entendi. Não chegaram a combater. Já Angola, Etiópia, Iêmen, a coisa foi diferente. Certo. Tá? A coisa foi diferente, eles combateram. Mesmo Nicarágua também. Eles participaram de combates. Tá? Então é diferente. Mas acho que principalmente foi Angola. Angola foi sim, com certeza. Uma guerra duradoura até os anos 90. Isso. Agora, das conversas todas que você teve com os pilotos, com esses veteranos, inclusive de combates, não? Qual o avião soviético, qual o caça soviético que eles mais gostavam? Qual foi o avião que você mais ouviu elogio? Eles gostam muito do MiG-21 bis. Porque é o melhor MiG-21, né? MiG-21. Eles menos gostam, tá, do MiG-21, MiG-19 e do MiG-21 MF. Tá. São os que menos gostam.
O MiG-19 é um avião bem controverso mesmo. Então, o MiG-19 tem fatos inacreditáveis, isso publicados em livros. O que, por exemplo? Conta um para nós aí. O avião era problemático. Bom, isso é para dizer o mínimo, né? Bireator. Isso. Né? E era normal pousar com um motor só funcionando. Uma coisa linda, A pô. manutenção era problemática porque a parte onde era colocado o motor era muito apertado. Eles tinham que usar espelhos para checar o avião. Nossa. Tá? E como ele exigia muita pista para pousar, gastava muito rápido os pneus. Tá. Eles ficaram sem pneus rápido e foram substituídos só quando o MiG-21 F-13 russo chegou, eles puderam usar os mesmos pneus. Sobressalente, né? Agora, eles não eram tão desprezados, eu diria, que quando foram desativados 4 ou 5 anos depois, todas as peças, motores foram enterrados da base aérea. Olha só. Tem até o local onde foi enterrado. Pô, você não foi lá desenterrar um pedacinho? Você não trouxe um manjezinho, nada? Os aviões não, mas os sobressalentes todos foram enterrados. Pô, mas você podia ter trazido uma turbininha e tal, entendeu? Dizer que era uma máquina de café, máquina de fazer café e tal. E o MF, ele não era querido porque, veja, a União Soviética forneceu todos os aviões. Sim. Eu acredito que eles nunca pagaram. Foram doados. Foram todos doados. Né? Mas custava caro, tinha que pagar as revisões. Certo. Tá? Os motores tinham que ser revisados cada 300 horas, tinha que ir para a União Soviética. E era caro. Então o que eles fizeram? Revisaram por lá, abriram um parque de manutenção. Certo. E a revisão era uma coisa mais precária, não tinha uma revisão precisa como a União Soviética. Então os aviões ficaram limitados, não podiam voar acima de tal velocidade, não podiam usar tal G. Então esse MF ganhou o apelido de Hélio Capado, porque ele não conseguia ter as limitações. E eles realmente não voaram muito, foram logo desativados também por conta disso. Já os MiG-21 bis voam até hoje. Tá. Eles são muito queridos. E qual é a opinião deles a respeito? Porque é um MiG que divide opiniões. Nós até fizemos um vídeo dele aqui no canal, convido o pessoal para assistir, mostrando que de uma versão para outra, né, para a versão final, houve uma mudança, quase uma nova aeronave. Então o que se criticava não valia para outro. Tal. Eu estou falando, claro, do MiG-23, né? Sim. O que os cubanos acham do MiG-23? O MiG-23 foi uma grande novidade para eles, tanto que foi um dos primeiros países a receber. Tá? Receberam 3 tipos diferentes, modelo ML, BN e o esqueci, tem fora uma versão biplástico, são 3 modelos. O B? Não, o B é o biplástico. Isso. BN, ML e tem mais um. MLD? Não. O MLD é o final. Tem mais uma versão. E o que aconteceu? Eles, logo na chegada, constataram alguns defeitos. Vazamento nos tanques. Tá? E os próprios russos, os engenheiros, foram até Cuba reparar, porque era uma novidade. Tá. O avião foi muito querido pelos cubanos, tanto que a versão ML é a versão mais avançada. Ele durou até pouco tempo, até 2017 estava em operação. Caramba! Tá? É um avião muito querido, inclusive sofisticado. Né? E tinha possibilidade, por exemplo, ele tinha um tanque de combustível menor, né? Uma altura menor, só que era muito melhor que os demais. O BN era a versão bombardeiro. Isso, tá? De ataque. Tem outra versão caça, desculpe, eu tomei a memória, que tem um bico, não tem radar, é o 27. 23. Não, então, porque tem o MiG-23. Desculpe, eu vou ter que... A consulta, esse livro é muito bom, o autor dele é muito bom, viu, autor? É o MiG-23, como chama? BN, ML. Sim. E o MiG-23 MF. O MF. MF é o bombardeiro. Tá. BN. Tá? Agora, o BN, ele foi o único caça que foi para Angola. Por BN, pelos cubanos.
Tá? Porque uma coisa interessante na guerra de Angola, que os russos forneceram todo o equipamento. Os únicos aviões que os cubanos levaram são 4 helicópteros Mi-8 e um esquadrão de 16 aviões MiG-21 BN. Tá? Esses aviões foram para lá por quê? Porque os russos negavam a fornecer tanques alijáveis. Ah, tá, tô entendendo. Então o BN tinha maior radiação, eles precisavam de um avião com maior alcance para atacar as posições da UNITA. Ah, tá. Tá? E chegou no fim, no impasse, eles resolveram levar 16 aviões por navio para Angola. Agora, o mais interessante é que esses aviões não chegaram a participar em combate. Foram lá, tem fotos deles estacionados em Luanda, mas nunca participaram em combate. Caramba. É engraçado, né? E um deles, inclusive, foi perdido lá, um deu pane. Sei. Foi perdido. Mas eram aviões, segundo eles, aviões muito bons. Agora, justamente com essa realidade deles operarem em Cuba, no próprio país, né? América Central, né? No Caribe, a gente sabe as condições do Caribe de calor, umidade. Depois, como você citou, Angola, né? Que é África subsaariana, né? Também condições bastante desafiadoras, né? De ambiente e tal. E Etiópia, né? Que embora não tenha tido combate aéreo, houve ação em apoio às forças de terra, então houve combate. E a Etiópia é um país que tem aquelas condições quentes, né? E de grande altitude, os terrenos, né? Então, quer dizer, a gente ouve muito falar da rusticidade e da robustez dos aviões soviéticos, né? Da capacidade deles sofrerem muito, de operarem mesmo em condições, vamos chamar assim, de insalubres e tal. O que você ouviu nesse livro confirma isso? Na verdade, foi uma grande diferença entre... Eles estavam acostumados com aviões americanos. Sim. Em 1961. Chegaram a pilotar aviões de caça americanos lá nos Estados Unidos, F-86, F-84. E quando receberam os primeiros MiG-15, por exemplo, viram que a doutrina é completamente diferente, o avião é diferente, né? O soviético não pensa muito em ergonomia. Ele pensa na eficiência da aerodinâmica, né? Para a missão que o MiG-15 foi projetado, ele é excelente. Só que o piloto passa a sofrer muito, principalmente, por exemplo, os soviéticos não pensavam em refrigeração no cockpit. Tá. Eles tinham equipamento de ventilação, mas muito insuficiente para um clima caribenho ou clima africano. Então. Tá? Então, quer dizer, os pilotos sofriam muito. A ergonomia dos instrumentos em comparação... Para olhar as coisas, para acionar. Era diferente. Certo. Eles não tinham ainda esse requinte. Eu acho que talvez depois do MiG-21 bis passaram a ter um pouco mais de preocupação nesse tipo de sofisticação, eu diria, de colocar equipamento no lugar certo, no lado certo. Um dos pilotos fala sobre o MiG-15, que o MiG-15 tinha uma alavanca, tá, que quando dava a partida você tinha que regular bem devagarzinho para o combustível ir gradativamente. O T-33 deles era uma coisa automática. Tá? E essa alavanca ficava ao lado dos flaps. Tá? O que acontecia? De repente eles decolavam, esqueciam e desligavam o combustível. Então, esse tipo de detalhe... o americano era mais como se chama, preocupado, mas como qualidade aerodinâmica, operação dos aviões, era um avião muito bom, né? Por exemplo, eu não vi nenhum depoimento sobre indisponibilidade de avião por falta de manutenção.
Isso é importante. Tá? Que quebras frequentes, isso eu não vi. A única coisa que eu li depoimentos de pessoas que não tinham como manter os aviões. Por quê? Porque quando acabou a União Soviética, tinha que pagar. Não, aí não tem jeito. Não, aí a situação é outra. Mas a gente tem que reconhecer que, tipo assim, esses aviões de guerra da, vamos dizer assim, primeira, segunda geração de jatos, né, tal, esses aviões da primeira geração supersônica, tudo, no caso dos soviéticos, você tinha, como nesse caso aí da chave de comando de combustível, tudo, alguns problemas de posicionamento mais radicais. Mas, de modo geral, mesmo os ocidentais não eram lá muito sensíveis a esses problemas, né? Eu lembro quando eu fui voar no segundo semestre de 2001, eu fui voar com Mirage 3D aqui da FAB, né? E eu sentei no cockpit de trás e tinha uma chave pintada de preto e amarelo, riscadinha assim tal, assim, 4 dedos, 5 dedos do meu joelho esquerdo. E o piloto que estava me explicando antes do voo, me dando o briefing da cabine e tudo, falou: olha, quando o piloto vier para o pouso, põe a mão mesmo no seu joelho e puxa o seu joelho para dentro, né? Para dentro. Eu falei assim, tira ele da frente dessa chave. Eu falei assim, tá, né? Mas assim, e por quê? Ele falou, não, é que essa chave é ligada à liberação do paraquedas de frenagem. E como é um sistema hidráulico e tudo mais, quando ele libera o para-choque de frenagem, o paraquedas de frenagem, essa chave vem para... Ela, vamos dizer assim, ela avançava, né? Com uma força do caramba e sem aviso nenhum. Então, se você tivesse com o seu joelho ali no caminho, ele falou assim: nós já tivemos um piloto que saiu do avião mancando, tal, teve que sair e ir para fisioterapia porque a chave, pumba, foi lá no joelho do cara. Eu falei, que coisa carinhosa, né? Que coisa carinhosa. Agora, muito interessante, por exemplo, os soviéticos tinham um foguete terra-ar de 240 milímetros. Certo. Sim. Aquelas coisas pequenas soviéticas. Né? E os cubanos usaram muito isso em Angola, tá? E usaram muito na Etiópia. E era eficaz? Então, o mais engraçado é que eu li depoimento de 3 pilotos. Todos falam a mesma coisa. Quando o foguete saía, né, a quantidade de oxigênio que ele chupava era tão grande que desligava o motor. Caramba! Então perdia-se aviões porque o motor desligava e tinha que injetar. Sim, tá? Sim. E é incrível que eu vi depoimento de 3 pilotos diferentes, todos contando a mesma história. Então diz que os soviéticos no MiG-21, era o PFMA, né? Eles sugeriam que tinha um botão que tinha que apertar na hora de soltar o foguete, que era uma partida do motor. Meu Deus. O motor ficar dando partida para não morrer. Né? Nossa. E um dos autores que escreveu muito sobre Angola, que ele está vivo até hoje, ele protestou na chancelaria soviética lá na Angola, que essa arma era muito arriscada. Aí resolveram fazer um teste, os russos não acreditaram, né? Eles testaram, colocaram um B-26 Invader no aeroporto, que era da Força Aérea Portuguesa, de alvo, né? E esse avião tinha que atacar com esses foguetes, né? Eles voaram bem mais alto do que o normal, porque se, por exemplo, o motor morresse, dava tempo de saltar. Dava tempo de saltar, né? E foi o que ele fez, e o motor morreu. Tá? Era muito oxigênio que esse foguete absorvia. Imagina, né, o tamanho do... Então, o que acontece? Aí, esse foguete foi condenado mas eles foram muito utilizados. Nossa. Tá? É interessante. Tem outro capítulo interessante também, falar em foguete, que os MiG-17 cubanos, os cubanos receberam o MiG-17 bem depois do MiG-21 F-13. Tá. A cronologia é MiG-15, MiG-19, 21, depois o MiG-17. E o 17, eles tinham quantidade relativamente grande, 3 dúzias. Eles queriam que o avião portasse míssil ar-ar.
E o MiG-17 não tinha. Sim, era o modelo AS, que é o modelo que não tem afterburner, é o modelo mais sim. Bom, o que aconteceu? Eles não podiam instalar porque senão os russos vetavam a garantia. Então eles instalaram em segredo, colocaram dois pilones de um MiG-21 F-13 que caiu, acidentou, colocaram o míssil, como chama? O K-13. Tá? Sim. Tá? Beleza. Tá? Testaram contra um alvo luminoso, acertaram em cheio. Olha só. Tá? Mas o míssil instalado, o flap não conseguia baixar. Só baixava 30 graus. Então precisava de muita pista. E os russos não quiseram liberar. Bom, mas quando surgiu o míssil R-60, que é 60 centímetros menor do que o K-13, né? Aí os russos falaram, bom, agora pode, mas aí não interessava mais, já era os anos quase 80. Tá? Mas os MiG-17 cubanos chegaram a ter mais um pilone, só usando foguetes terra-ar. Tá? Nunca usaram mísseis, também é folclore. Tem fotos usando mísseis que é justamente esse protótipo. Né? Certo. Então os cubanos, em matéria de equipamento também, eles tentaram fazer umas brincadeiras. E aquilo também, que tem um capítulo interessante, que eles queriam derrubar um SR-71. Pois é, né? Tá. Eles sabiam que um SR-71 voava todos os dias no mesmo horário, passava pelo mesmo local da ilha. Sabia. Todo dia era mesmo. O americano não sabe sair da rotina. Então, a ideia de um piloto, que inclusive escreveu um livro, é vamos derrubar. Como derrubar? O SR-71 voa 30 mil metros. Isso. Tá? O MiG-23, o máximo que consegue é 19 mil metros. Tá? Eles pegaram o MiG-23 mais sofisticado, que é o ML. Tá? Eles calcularam, se nessa mesma rota ele chegar até o teto máximo de 20 mil metros, soltar um míssil virado para cima, 3 km depois acertaria no alvo. Olha só, mas na teoria funcionava. Bom, na teoria, né? Aí escolheram esse piloto, ele foi, colocou uma roupa especial e o avião chegou até 21 mil metros, conseguiu chegar. Só que aí o motor morreu, né, porque começou a cair. Né? Ele conseguiu religar o motor quando chegou aos 4 mil metros, mais ou menos. E se salvou. Aí o governo cubano proibiu essa missão porque só tinha 4 MLs recebidos, o modelo mais sofisticado. Tá? Então não chegou a ter o lançamento de míssil. Era um desperdício desperdiçar um ML que era muito, muito valioso. Sim. Depois receberam mais 50 sobras da guerra de Angola, vieram tudo para Cuba. Mas foi uma tentativa que na teoria daria certo. Caramba, Hélio. Histórias interessantes. Essa tua área de estudo é muito maluca. Agora, isso tudo é interessante porque os cubanos relataram com detalhes. Nos livros a gente conta os detalhes todos dessas missões. Não é uma coisa fantasiosa, não é uma anedota. Certo. Tá? Consta nos livros. Né? Sim. E um deles, que declaro é herege porque ele fugiu de Cuba, mas outros autores moram lá. Certo. Então não é uma coisa secreta, nada disso, né? E você comentou comigo, tem um filme famoso que está agora no Netflix, né? Bem comentado, aquele Wasp, né? Rede de espiões, né? Sim. E você comentou que no filme aparece, né, aquele famoso episódio do abate de um Cessna, né? Sim. Na verdade a história é o seguinte, tem uma ONG, tá? Isso. Na Flórida, que tem cujo líder chamava Barsuto, se não me engano, era uma pessoa muito ligada aos órgãos governamentais americanos. Tá. E ele tinha voos, tinha aviões Cessna Skymaster, aquele que tinha push-pull, né? Push-pull, e eles faziam missões de guiar algum barco que estava fugindo de Cuba, perdido,
para chegar até Miami, e jogavam panfletos no ar. No começo eles jogavam no sentido do vento, para o vento levar até Cuba. Tá. E depois começaram a ficar mais ousados, ficaram mais perto ainda de Cuba, né? O que aconteceu? O governo cubano protestou aquela bobagem sempre de protesto e não deu em nada, porque primeiro era uma ONG que fazia, não era o governo americano. Sim. Então eles resolveram derrubar, simples. Tá? O que eles fizeram? Pegaram qual um avião que consegue voar numa velocidade reduzida e soltar mísseis contra esses Cessna. Aí foram selecionar, era o MiG-29. MiG-29 Só tinha ele. Sustentação para voar Sim, reduzida. sim. Tá? E só que o MiG-29 escolhido era o MiG-29UB, biplace. Sim, que não tem o radar, Então tinha que ser guiado por um MiG-23. Caramba, que operação. Por que eles não usaram o MiG-29 normal, monoplace mesmo? Eu acho que aí eles precisavam também dois pilotos. Ah, Tá? Para guiar, para não falhar, né? E essa missão foi treinada com um avião PZL Vilga. Tá? sei, claro, um avião agrícola. Treinaram a aproximação, né? E incrível que nesse dia da missão, quando souberam dos dois, eram 3 Cessna que estavam voando, foram escolhidos 2 pilotos que são irmãos gêmeos. Nossa. 2 pilotos cubanos, né, irmãos gêmeos, eles decolaram e soltaram os mísseis. E 2 dos Cessna foram derrubados. O terceiro conseguiu fugir. Certo. Tá? E eles, eu nunca tinha visto, mas é a primeira vez na história de Cuba ter um kill mark nos aviões. Tá? Fizeram 2 espadas Nossa. na fuselagem, né? Porque no filme aparece um MiG-21, né, decolando. É um MiG-29. Mas foi um MiG-29 guiado por um MiG-23. Exato. Interessante. E isso foi existem muitos casos de combate que a gente não tem registro aqui no Brasil. Por exemplo, já nos anos 60, tinha muitos barcos piratas da CIA que desciam levando equipamento, Sim, rádio, sei. tá? Armas, sei lá o que for. E tinha um navio chamado Rex, tá? Que era um caça-minas americano transformado em iate. Exato. Ele está todo armado. Fantasiado de iate. Era um navio fantasma. Né? Toda vez mudava a cor dele. O Rex, O Rex. E o Rex, numa noite, ele foi... os cubanos prepararam uma emboscada. Tá? Conseguiram aviões Ilyushin 14R, que é o modelo de patrulha. Sim. Tá? Que soltava sonoboias, né, à noite, e ficaram esperando o Rex. O Rex apareceu, desembarcou um escaler grande com 4 tripulantes. Quando chegou na praia, eles capturaram os 4 e foram atrás do Rex. O Rex, muito esperto, ele foi sempre margeando a costa, ficando mais perto para o radar não detectar. Tá. Mesmo assim foram descobertos, mas por um azar, tinha um outro navio, liberiano chamado Louis, que perto, no mesmo lado da operação. Quando os cubanos viram G. Louis, bombardearam G. Louis. Coitado dos liberianos. Eles atacaram no meio da noite. Nossa. E depois pegaram o Rex também, atacaram, né? E o Rex fugiu para o México, lá em Cozumel, e depois fugiu para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos desmentiu essa operação, Fidel Castro pegou os 4 aprisionados e mostrou na televisão, confessando que eram espiões, aquela coisa toda, né? Essa foi uma missão. Depois tem outra, mais radical, que chama Operação Pico. Tá? O que é a Operação Pico? Nos anos 70, quando um navio voltava de Angola, passou pela República Dominicana, o governo dominicano apresou o barco, dizendo que era um barco espião. Tá. E participaram dessa operação 2 P-51, os últimos P-51 voando no mundo, no que é Força Aérea. Tá? E apresaram. Fidel Castro, com a arrogância de sempre, aquela coisa toda, exigiu que libertasse e tal, e o governo dominicano desprezou. Aí o que o governo cubano fez? Chamou os melhores pilotos de Cuba, tá? Os melhores aviões, e fez uma operação para
Primeiro, intimidar o governo dominicano. O que é isso? Eles foram até Puerto Plata, que é norte da República Dominicana, e fizeram, rasantes na cidade com o MiG-21. Nossa. Tá? Diz a lenda que foi velocidade supersônica, eu já não acredito muito nisso. O fato é que os rasantes... não precisa nem de velocidade supersônica para ser um troço... a população dominicana. E Fidel disse, se até amanhã não soltar, eu vou levar bombas. E tinha ordem, tinha bombas de 500 quilos, tá? De 250 quilos, preparados para levar. Então a missão era de... Eu consegui conversar com um dos pessoas, consistia em um MiG-21R para filmar. Certo. Tá? E o resto era MiG-21MF e MiG-21 bis. Tá? Estavam prontos para decolar de manhã e também com vários MiG-21 em bases para, se por acaso o americano intercedesse, contra-atacar. E na última hora o governo dominicano cedeu. Liberou o navio. Só que essa missão, por não ter sido consultado o governo soviético, o governo soviético ficou louco da vida. Vocês estão usando meu equipamento, vocês têm que consultar, você pode fazer essa loucura. Né? E o Fidel não quis nem saber, ele estava disposto, né? E fez uma outra operação mais amalucada contra a Bahamas. Bahamas. O governo, uma lancha de Bahamas tinha apresado 2 barcos pesqueiros cubanos pescando em águas territoriais. Não teve nem dúvida. A FARC mandou 2 MiG-21 e afundou a caminhoneira. Caramba! Matando 5 tripulantes. Nossa. Tá? Isso foi mais ou menos quando isso? Foi final dos anos 80. Olha só. Tá? O que aconteceu? Foi constatado posteriormente que realmente esses barcos cubanos estavam em água territorial. Tá? Que os Bahamas tinha razão e o governo cubano teve que indenizar o barco e pagar para os familiares dessas pessoas, 5 tripulantes que morreram. Tá? Quer dizer, não é porque esses aviões estão lá, eles participaram de muitas missões militares mesmo. Cara, e a gente, no geral, a gente não fica sabendo de nada disso, não, né? A gente não fica sabendo de nada disso. Né? É incrível isso. É incrível isso. Né? Existe a famosa frase do Churchill lá da cortina. Sim. Da cortina de ferro, né? Mas assim, do nosso lado aqui ela não podia não ser de ferro, mas tinha uma cortina de cetim, alguma coisa assim, porque também a gente não ficava sabendo de nada, né? Pois é, mas é que eu consegui todos esses dados por colocar no livro. Sim. O livro foi muito bem recebido porque o público maior para esse livro é o europeu. Sim, com certeza. Tá? Pode-se dizer que hoje foi colocado em venda no mercado americano, somente hoje, dia 8. Ah, é? Tá? Olha só. E no mercado europeu foi colocado à venda já em agosto. Tá. Ele foi muito bem recebido, né? E foi vendido. Não, o livro eu te agradeço, eu ganhei de presente. O meu foi presenteado. E o meu tem dedicatório, ó, tá vendo? Morram de inveja. Ei, Kowalski, o dedicatório é pra mim, não é pra você. Então, assim, eu vou ser sincero para você, o livro é fantástico, né? É fantástico. Você sabe que é um tema, aviação soviética, aviação russa, que eu realmente gosto muito, que me interessa muito, né? E o conteúdo dele é brilhante, tal. Eu vou ser bem sincero com você. Aliás, eu já te disse isso. Na minha opinião, agora falando como editor, o trabalho que você e o Paulo Roberto fizeram aqui mereceria até uma edição mais requintada, vamos dizer assim, sim, do ponto de vista gráfico, porque esse livro aqui é diferenciado, na minha opinião, é um livro diferenciado. O tema e o modo como as informações que vocês, o nível de informação que vocês conseguiram e da credibilidade das fontes, né? Porque aí é uma questão também muito séria isso, né?
Porque nós vivemos numa época agora em que você entra na internet, de repente você acha um monte de historinhas lá, você acha um monte de coisas, mas até onde elas são críveis, né? Críveis. Exatamente. Isso é uma coisa que, infelizmente, como nós não conseguimos fontes primárias governamentais. Sim. Isso foi impossível. Não que nós não tentamos, nós até tentamos. Sim. Tá? Mas fica essa lacuna. Eu não consegui, por exemplo, todas as matrículas dos aviões. Consegui a grande maioria. Acho que nem o Fidel tinha isso. Falar em matrícula, tem mais uma curiosidade, tá? Que chama eu vou ler aqui, tricaldecafobia. O que é isso? Pois é. O que é isso? O que é isso? Você sabe o que é isso? Então. É a aversão pelo número 13. Meu Deus, Iguchi. Então, o que é isso? Uma das coisas, assim como o americano, vários povos, o russo é supersticioso também. Certo. Tá? Em números, né? Por exemplo, o americano não gosta do número 13, diz que dá azar. Tem prédio nos Estados Unidos que não tem o 13º. Pula o 13º andar. No Japão não se usa o número 4. 4? Se tem 4 pessoas numa mesa jantando, eles servem 5 couverts. Tá? O chinês gosta do número 8, diz que é o número da sorte. Né? Se você quer agradar um chinês, o número 8 é o número da sorte deles. Né? E o russo é o 13. 13, eles odeiam o número 13. Caramba. Tá? Eles dizem que é um número que dá azar. Tá? E o mais engraçado é que, segundo pesquisa que você mesmo me ajudou, um piloto soviético da Segunda Guerra Mundial ostentava ele tinha um caça com o número 13. Esse piloto foi derrubado 3 vezes. E todos eles com o número 13. Caramba. Né? Aí recomendaram, vamos mudar o número. Muda o número, né? Você não acha que está dando errado esse número? Tá. E ele sobreviveu depois, mudou a numeração, foi bem. Só que ele morreu logo depois da guerra num acidente aéreo também. Mas nos combates ele sobreviveu. Certo. E pensei que tinha morrido num Lada modelo 13 e tal. E essa tradição de não usar o número 13 persistiu na Força Aérea Soviética. Tá. Eu não posso dizer se hoje ainda persiste, mas é bom vocês verificarem se vocês vão ver o avião da Força Aérea Russa com um final 13, acho que não vão ver. Pois é. Aí é engraçado que o cubano não tem esse tipo de restrição. Mas quando os russos foram para Cuba para implantar para os aviões, tem um capítulo que um MiG-23, tá? O piloto russo ia testando, tá? E o cubano pintando os números e vai, agora é esse. Aí chegou numa hora e olhou, o que é isso? 13? Eu não vou voar nesse avião. Não, mas já está pintado. Vai. Esse avião na decolagem furou o pneu. Teve que esvaziar o tanque para poder descer. Nossa. Um pouso muito arriscado, tá? E o piloto reclamando todas, né? E principalmente do 13 no avião. Aí o outro avião, em Angola, era um MiG-23 também. Pintado de 13. Pintado um 13. Tá? O piloto falou, não vou voar nesse avião 13, né? E aí o piloto era russo? É russo, ele estava avaliando os aviões. Aí ele decolou, deu pane. Ele voltou, obrigou a mudar o número 3 para 8. Então tem essa lenda, muitos aviões cubanos não tem o número 13. Ainda mais, né? Já vieram da Rússia com essa numeração. Caramba. Né? Eles não ligam para isso, né? Mas é muito interessante, até isso é interessante na história dessa Força Aérea, né? Bom, essa entrevista não está indo ao ar no dia 13, eu acho, mas não tenho certeza, hein? Esperamos que não, né? Porque senão de repente vai dar uma pane na edição dela, coisa assim. Pô, Iguchi, obrigado de você ter vindo aí. A gente vai fazer você voltar, viu? A gente vai fazer você voltar para você contar umas outras historinhas aí abaixo de Cuba aí. Pessoal, tivemos aqui com Hélio Iguchi, autor de A Serviço do Generalíssimo, de outros livros né? E agora do Cuban MiGs, junto com
Paulo Roberto Bastos Júnior. Aliás, um abraço para você, Paulo Roberto. Então, olha só, vocês acham ambos os livros aí na nossa loja online, na Amazon, tal, é fácil de vocês acharem. Duas publicações que, sinceramente, não deviam faltar na biblioteca de vocês aí, mesmo que vocês não sejam muito interessados em aviação russa ou soviética. Cuba Amigos é fantástico, afinal de contas, Cuba está aí no nosso... É um país das Américas, tem muita história, tem muita coisa a ver com a nossa América Latina e a serviço do Generalíssimo. Então, sinceramente, esse aqui é um livro, volto a repetir, é um livro esperando para se tornar roteiro de um grande filme do cinema. Tá? Gente... Um grande abraço aí para vocês. Aqui com o Kowalski. Gusti, obrigado de novo. Eu agradeço. E até mais.